Olá, bem-vindos à aula da unidade 6, Discurso, Poder e Sujeito. Essa aula a gente vai abordar alguns assuntos que estão na página, entre as páginas 76 e 111, ok? Do livro do Stuart Hall, Cultura e Representação. Meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga, doutoranda no programa EICOS da UFRJ também. O que a gente vai abordar hoje? A gente vai ver os seguintes tópicos. Construção, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? A gente vai ver, então, construção sócio-histórica e cultural do discurso, ok? O discurso é a produção de conhecimento, objetos e sujeitos, conhecimento, poder e a verdade, a construção da verdade, o corpo como objeto da microfísica do poder e o sujeito da e na representação, certo? Bom, começando. Stuart Hall, então, está preocupado em entender, né, em compreender a representação dentro de um sistema ligado às práticas sociais e às questões de poder. As práticas sociais e as dinâmicas do poder, a gente tem que entender que são social, cultural e historicamente construídas. O que isso quer dizer? Né? Que elas sofrem mudanças. Então, as coisas estão em constante transformação. Né? Ele vai abordar a questão do discurso e não mais um discurso, né? Ele não vai mais entender a comunicação como indo do ponto A para o ponto B, né? A gente entende agora o discurso dentro de um sentido maior de rede, né? E ele está preocupado com os sentidos desses discursos e como é que as nossas práticas têm sempre um aspecto discursivo, certo? Eu não vou passar ponto por ponto do texto, porque, enfim, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo, né, já leu o texto, já tenha lido o texto. Mas, assim, algumas passagens acho que a gente deve pontuar, certo? Então, uma coisa importante que fica bastante evidente quão nova é essa postura, né? Quando a gente fala que o discurso constrói o assunto. O que quer dizer isso? Que a produção discursiva ela vai definir e produzir objetos do conhecimento, né? Ela vai reger também a nossa maneira de falar sobre determinado assunto. Ela vai reger como algumas ideias são colocadas em prática, né? E como vai regular as nossas condutas sociais, ok? Isso vai ficar mais claro quando a gente for trabalhar os exemplos, né? Assim como ela vai reger determinadas formas de falar ou determinado tema, ela também vai, por outro lado, excluir, limitar, restringir alguns outros temas, né? Por quê? Porque tem a ver com o poder, certo? Com a maneira que a nossa sociedade, a nossa cultura vai construir, né? Qual a perspectiva que a gente vai dar para alguns assuntos. E daí a gente vai ter aí uma formação de uma prática discursiva. Foucault diz, então, que nada tem nenhum sentido fora do discurso, né? É bastante forte, mas fica claro essa afirmação dele quando a gente vai passando pelo texto, né? Isso vai ficando mais claro. Uma das coisas que a gente vê, né, que pode ilustrar isso, vou deixar maior aqui para vocês, é essa bola, por exemplo, ou essa bola, elas não têm um sentido fixo nelas mesmas, elas não existem no vácuo, né? Então, se você nunca viu uma bola dessa, dificilmente você vai pensar que é uma bola para a prática de yoga, por exemplo, né? Ou para fazer determinados exercícios. Se você nunca entrou em contato com o futebol americano, na hora que você olhar isso aqui, nem é redondo, provavelmente você nem vai entender, né? Você não vai compartilhar do sentido de ser uma bola de futebol americano, certo?
Então, os sentidos, eles precisam ser culturalmente compartilhados, certo? Deixa eu voltar aqui. A gente vai ver, então, que a gente tem, na formação discursiva, ela vai acontecer sempre de maneira que ela vai mudando, porque a nossa sociedade vai mudando de acordo com a história, né? De acordo com as forças todas que operam aí na nossa sociedade. Então, esse momento histórico dará lugar a outra época histórica que vai regular novas formas e práticas sociais. Não é isso? A gente pode pensar, o exemplo que eu trouxe para cá, para a gente complementar o que Foucault está trazendo, é em relação a essa prática médica, por exemplo, da área da saúde, né? A área da saúde, como é o conceito de saúde? Ele sempre foi assim, né? Ou a gente foi mudando o conceito de saúde ao longo do tempo? A gente vai entender que saúde e doenças, e doença em muitos povos, se você for pegar historicamente, eram tratados pelo xamã, né? Que era uma pessoa que então conhecia as rezas, os símbolos, rituais, para trabalhar com os poderes da natureza, dos espíritos, para restabelecer uma saúde física e mental dos membros do seu próprio povo. E a gente vai vendo que para os xamãs, a saúde não era simplesmente a ausência de doença, né? Eles entendiam como um estado de maior harmonia que tinha conexão com a própria natureza, né? E com o mundo espiritual. Então, assim, tem a ver com a visão de mundo deles, com a natureza que os cercava e com o mundo espiritual. Então, a ideia era que você resgatasse essa harmonia, né, com o auxílio dos saberes que eles tinham. Na Grécia Antiga, por exemplo, muitos problemas de saúde, né, especificamente a loucura, por exemplo, eram interpretados como o quê? Como responsabilidade e vontade dos deuses gregos, né? Então, não estava, como depois foi conectado, quando a gente vê que a Igreja Católica faz algo parecido, né, na Idade Média, associando a vontade de Deus. Na época dos gregos, não era associada a ideia de castigo ou culpa desse sujeito, tá? E sim simplesmente a vontade dos deuses, né? Mais tarde, na Idade Média, como eu disse, isso vai ter a ver com um castigo, né, divino, ok? Por algo que, teoricamente, você não deveria ter feito ou pensado, né? Hipócrates, que é reconhecido como pai da medicina, ele vai, especialmente ele, né? Ele vai dissociar a doença dessa vontade dos deuses e vai começar a entendê-la como desequilíbrio orgânico, certo? Mas um desequilíbrio orgânico que era entendido aí como um sistema de humores do sujeito, tá? E o ambiente externo. Então, esse sistema de humores e o ambiente externo que estavam desequilibrados. Daí, com o passar do tempo, a gente vai vendo, então, que a gente pode dar um pulo aí, né? E ir para a Idade Média, então, que teve esse retorno do misticismo. As doenças passam a ser entendida como obra do demônio ou com aqueles que compactuavam de alguma maneira com o demônio, né, com esses poderes do diabo, ok? Como os acusados de bruxaria, certo? E daí a gente vai vendo que não é só uma questão de concepção. Como vocês viram no texto de Foucault, do Hall falando de Foucault, né? Isso produz um direcionamento, inclusive, no corpo do sujeito, no corpo individual, né? Isso vai fazer com que as pessoas tenham determinado tratamento, né? Se cuidem ou não de determinada maneira, né? Elas vão ser encaradas pelos outros de maneiras diferentes, porque se aquela sociedade entende que é um castigo divino e eu fico doente,
Então, eu posso entender aí que os meus vizinhos todos vão estar me olhando e falando, fez alguma coisa errada, né? É bruxaria, está praticando bruxaria, ou Deus, tá vendo? Deus castigou. A gente ainda tem resquício disso, se vocês forem pensar, né? Como algumas compreensões relacionadas, quando a doença está relacionada a comportamentos sexuais que não são dentro do padrão. Então, Jodelet, por exemplo, ela vai, num texto sobre representação social, colocar essa questão para a gente, né? De quando a AIDS surgiu, né? Então, quem era portador de HIV, como é que era, como é que se olhava para esse sujeito, né? Então, se tinham duas vertentes, a gente não vai entrar nisso agora, a gente pode até retomar isso numa outra aula, mas há uma representação sobre isso, né? Sobre esse sujeito, e isso afeta diretamente o corpo dele. Não é algo simplesmente, há uma concepção aí social, ok? Quando a gente vê um movimento, né, de aos poucos, tendo então os monarcas na Inglaterra e na França, eles vão sendo considerados representantes divinos e eles vão então ser, por exemplo, o toque deles vai ser algo que abençoa, né? A gente tem um choque grande quando a gente recebe aqui os portugueses, quando a gente enfrenta os portugueses chegando ao Brasil, né? Se tinha na época, nos primeiros 3 séculos, após a chegada portuguesa aqui no Brasil, a gente vai ter práticas populares em saúde, tá? Que misturavam elementos da cultura negra, indígena e cristã, tá? E eram executadas por bezendeiros e curandeiros. Isso vai sofrer uma grande modificação, né? Assim, muda completamente, a gente pode dizer, quando a família real se instala aqui no Brasil, a partir de 1808. Por quê? Daí se estrutura o ensino médico aqui no país, né? Que é a instituição aí que Foucault fala, ok? Então, a gente vai ter abertura de escola de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, e as práticas populares, elas perdem hegemonia. Por quê? Elas vão competir com o saber médico. E esse saber médico, ele é um conhecimento, como a gente está entendendo aí no texto, que ele é atrelado ao poder, né? E o discurso que se produz a partir daí, e a representação que se tem a partir daí, é que as práticas populares não são boas, elas são charlatanismo. E o que é bom, o que vale, é o saber médico. Então, mesmo quando a gente vê que isso permanece até hoje, né? Principalmente, então, relacionado, a gente vê, principalmente relacionado às práticas populares que foram se perdendo ou são vistas como não importantes no cenário de promoção de saúde, né? Mas a gente vai vendo também que as outras profissões da área de saúde, né? Fisioterapia, psicologia, por exemplo, se um psicólogo ou um fisioterapeuta dizem alguma coisa e o médico diz outra, é como sempre vale o saber médico, né? Do médico. Até nisso a gente vê esse impacto. Então isso vai, né? Então desde esse início aí de 1808 que a corte chega, a gente vai tendo o saber popular sendo totalmente relegado a segundo plano, ok? E a nossa ideia de saúde, ela vai sendo modificada também de acordo com o conhecimento, né, que a gente vai tendo a respeito do corpo, né? Se num momento, na Idade Média, por exemplo, o corpo era sagrado, não se podia abrir o corpo, né, de alguém que morreu, porque
seria uma heresia, então, com o iluminismo, isso vai sendo modificado, né? Você tem a possibilidade, de fato, de descobrir como é que o corpo humano funciona. Sim? Então, isso tudo, obviamente, vai influenciar. Por isso é que o conhecimento é constantemente modificado, assim como as relações de poder, né? E o discurso, ok? Agora vamos voltar um pouquinho aqui. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui com vocês. Então, saúde é um conceito que a gente vai, inclusive, quando já está bem, vamos dizer, cientificamente embasado, quando a gente já está com esse olhar da ciência para a saúde, a gente vai perceber que há um caminho que se traz, que se faz aí, né? Que primeiro a gente tem uma ideia, né, de completo, né, de estado de estado de completo bem-estar físico, mental e social, né, ao invés de se pensar em ausência de doença ou enfermidade, ok? E aos poucos a gente vai tendo um processo de pensar promoção de saúde, certo? E promoção de saúde significa perceber, né, que a gente, então, a gente não está pensando aí, né, somente em eliminar a doença, né, mas a gente está pensando no desenvolvimento do ser humano de maneira integral, né, a gente vai pensar no direito humano fundamental de ter saúde, como a saúde como um bem público, né, como pré-requisito para o desenvolvimento socioeconômico, tá? Então esse foi um caminho, por exemplo, que a gente pode pensar bem assim em termos de linha do tempo em relação à saúde. Eu falar em promoção de saúde, né, em prevenção, né, de doença, mas falar em promoção de saúde, eu também modifico a maneira de olhar para a ação do outro, né? Então, o outro passa a ser importante na equação, o conhecimento médico, ele não é único, tá? Eu, né, sujeito, que sou sujeito dessa promoção de saúde, eu também tenho o meu papel dentro dessa equação. Eu preciso promover o meu autocuidado, né? Então, saber me prevenir, evitar a situação que coloque minha saúde em risco, prestar atenção à minha alimentação e higiene, pensar na vida a longo prazo, né? Pensando no ciclo de vida todo. Então, não é só uma coisa que o médico resolve, e não é uma coisa que só a minha prática não a minha prática popular resolva, né? É um pouco uma tentativa de deslocar, né, esse saber médico, né, esse discurso que só o médico tem só o médico entende do assunto e deslocar essa discussão, tá? Para que a gente consiga enxergar a participação do próprio sujeito, ok? Então, isso é um pouquinho assim, tentando fazer esse paralelo aí com até o que eles colocam, né? Que Rock coloca no texto como algo importante. Foucault traz essa ideia, né, de doença mental, a gente vai ver isso em vários exemplos, né? Então, a mulher histérica, o louco, né? Isso tudo tem efeito na vida prática das pessoas, né? Esses discursos não são simplesmente maneiras da gente discutir, mudou, né, a prática discursiva, isso não tem, né, a formação discursiva é outra, isso não tem nenhuma importância na nossa vida. Isso, de fato, tem a ver com a maneira da gente tratar algumas questões e algumas pessoas. Isso acaba
tendo, né, em última instância, a ver com o efeito que se tem no corpo, né, das pessoas. Então, assim, eu tranco quem é considerado louco, ou eu entendo que ele é parte da sociedade, né, e eu não devo afastá-lo dos demais. Isso vai ter a ver com manicômio, não manicômio, né, com socialização, são medidas que impactam, né, são olhares que impactam nas políticas públicas, gente. Ok? E daí, Foucault estava mais interessado não nas continuidades, né, para a gente voltar um pouco para o texto, mas nas rupturas. Então, as quebras, as rupturas, as descontinuidades radicais entre uma formação discursiva e outra, para ele era mais importante dizer mais, né, em relação ao que ele queria saber, né, o que estava acontecendo naquele momento. Deixa eu pôr aqui de grande para vocês verem melhor. Só um segundo. Então, ele vai falar do aparato institucional e das tecnologias, né? Essa relação entre conhecimento, poder e corpo dentro dos aparatos institucionais. A gente pode pensar que um outro exemplo bom, né, é como e de aparato institucional é a escola, né? Porque em algum momento se produziu a ideia de escola, tal como a gente entende hoje, que regula corpos particulares. A escola faz uma regulação dessa conduta social na prática, não é? Então, esse é outro exemplo que eu queria trazer para vocês da questão da escola, né? A gente pode pensar que no século XVIII, com o Iluminismo, tiveram grandes transformações, né, na Europa, que atingiram a educação diretamente. Então, a burguesia se enriqueceu com a Revolução Comercial, a máquina a vapor nas fábricas marcou o início dessa Revolução Industrial, né? Explodiram as revoluções burguesas, iniciaram-se os movimentos de emancipação, como nos Estados Unidos, e a partir da Revolução Francesa, em 1789, a escola se torna universal e gratuita. E isso vai ter um impacto muito grande na maneira, né, de pensar escola, de se pensar escola e de se pensar a criança e o desenvolvimento da criança, ok? Porque quando a gente pensa em conceitos, né, como o texto coloca, então, a criança não foi sempre o mesmo conceito como a gente tem agora, né? Isso de entender que a criança tem o direito a brincar, que brincar é parte do desenvolvimento saudável, por aí que ela aprende. Isso é algo muito recente, por exemplo. Então, a partir da Revolução Francesa e com com a escola sendo considerada algo, né, universal e gratuito, você vai ter um ideal de que as massas trabalhadoras tenham acesso a essa escola, né? E não mais só os filhos da população elitizada. É um ideal de uma educação para todos, que vai ter um impacto, inclusive, em como ensinar, ok? E daí a gente vai ter diferenças na Europa, né? O controle, então, dessa educação passa a ser do poder público, e eu preciso escolarizar para alfabetizar, ok? Como é que eu vou fazer isso de uma maneira rápida e barata, né? E eficaz? Então, a Alemanha priorizava as escolas primárias e a formação do professor. Na Holanda, foi lançada uma técnica, a técnica do quadro giz, que coloca o professor, como vocês podem reparar, né? O professor é o centro do saber, que passa o saber para os alunos, né? Que os alunos recebem de maneira passiva, ok? A Inglaterra desencadeou a primeira querela pedagógica, a gente pode dizer, que ficou conhecido no final das contas como o método Lancaster-Bell, porque os dois insistiam que tinham descoberto o método, né, que era o ensino com monitores. Então, assim, as crianças mais adiantadas no processo, elas tinham a tarefa de ensinar os companheiros. O que faz muito sentido se você pensar em algumas das teorias
de aprendizagem que a gente, enfim, que a gente tem aí, construtivista, por exemplo, se você for pensar em Piaget, em Vygotsky, isso faz sentido, tá? Colocar dessa maneira, né? Com esse auxílio. E essa era a estratégia que eles usavam para educar a massa popular, ok? Então, aí tem início a alfabetização como escolarização, e o objetivo era a alfabetização uniforme e padronizada, para que todo mundo, né, aprendesse da mesma maneira. Como é que eu, então, entendo que a própria arquitetura da escola, né, vai, por exemplo, em algum momento, vai entender que eu preciso separar os grupos de criança por classe, né? Vocês percebam que tudo vai ter a ver com uma certa prática discursiva, né? Inclusive a arquitetura, né? Então, um professor dirige e a classe toda responde, né? Obedece. A caneta e o papel passam a ser algo importante, né? O quadro de giz passa a ser utilizado antes do emprego da caneta e do papel, mas, enfim, isso vai ser, aos poucos vai sendo substituído pela caneta e papel. E a gente vai entender aí que a alfabetização passa a ser compreendida como algo que deve ser feito coletivo e simultaneamente, tá? Isso é muito diferente do que acontecia antes, que a elite recebia, né, os seus próprios professores em casa para ensinar os seus filhos, ok? Então, esse é um exemplo que eu acho que é interessante para a gente pensar aí nisso que a Hall coloca, né, como a regulação, né, que ele traz essa ideia de Foucault, de regulação dos corpos, né, regulação da conduta social na prática, e os corpos particulares. Então, as crianças né, precisam obedecer ao professor, a criança precisa passar horas sentada, ela tem um recreio muito pequeno. A gente pode pensar que até hoje há uma visão bastante tradicional de como deve ser feito o ensino. E isso tem a ver com a nossa compreensão, né? O nosso discurso, né? Pensando no discurso aí da maneira mais ampla, né? A nossa verdade, né? Em relação a como deve ser feito. Então, essa é a verdade, ok? A educação precisa ser feita dessa maneira, não é isso? Deixa eu colocar mais aqui para vocês. Então, essa formação discursiva vai sustentar esse regime da verdade. A gente tem que lembrar sempre que o conhecimento é uma forma de poder, mas ele, ligado ao poder, vai se fazer verdadeiro e assumir essa autoridade da verdade. Então, os casos que a gente está conversando aqui, né? Mas a gente, como eu disse no início, o poder, ele não vai, assim como o discurso, ele não vai ser numa única direção. Normalmente a gente pensa poder de baixo para cima, né? Assim como o discurso, ele vai circular, tá? Então, o poder aqui para Foucault vai ser compreendido como algo organizado em rede. E ele vai permear, e isso acho que é uma das coisas mais importantes para a gente entender do texto, que ele vai permear todos os níveis de existência. Então, ele vai estar na família, na sexualidade, nas esferas públicas, da política, da economia, das leis, tudo isso, ok? É o que a gente chama, então, que Foucault chama de microfísica do poder, que é um movimento capilar, né? O fato de ele tá nos níveis mais baixos, mas isso não quer dizer que ele apenas, né, ele vai refletir ou reproduzir no nível do indivíduo e do corpo, dos comportamentos, a lei geral ou o governo, tá? Ele fala dessa abordagem, né, da microfísica do poder, porque é o enraizamento, né, nas formas de comportamento, nos corpos, nas relações locais de poder, tá?
Então, não é só uma projeção de um poder central, até porque ele não coloca nunca uma centralidade nesse poder, tá? É sempre relacional. Então, e o principal objeto da microfísica do poder é o corpo, tá? O corpo vai ser, então, produzido dentro do discurso e de acordo com as diferentes formações discursivas, né? O corpo é visto, então, como a maior, né? A gente tem que entender que a gente se comporta, a gente percebe o corpo nesse enraizamento aí do poder, ok? O sujeito, então, para Foucault, ele não é ele que produz o conhecimento, né? O conhecimento é produzido por quem? Pelo discurso, ok? Não precisa de um sujeito, né, num sujeito no sentido de um rei, de uma classe dominante, da burguesia, para o poder / conhecimento operar, tá? O sujeito ele vai ser produzido no discurso, porque não existe nada fora do discurso, né? O que quer dizer que não existe nada fora do discurso? Porque é no discurso que as coisas têm sentido, certo? Isso é uma isso é uma historicização radical do sujeito, ok? Então, a gente vai entender que as regras, as convenções, as disposições de poder e conhecimento, elas vão estar todas ali submetendo o sujeito, né? O sujeito, então, é produzido pelo discurso em dois sentidos, tá? Diferentes. Então, o próprio discurso vai produzir esses sujeitos, pensando que as figuras, algumas figuras personificam essas formas particulares de conhecimento que o discurso vai produzir. Como vocês viram, a questão, né, que ele cita do criminoso individualizado, o homossexual, a moça recatada, né? São figuras específicas para regimes de discursos e períodos históricos determinados. Eles estão em constante mutação, né? O sujeito também produz o discurso, perdão, também produz um lugar para o sujeito, né? Então, o leitor ou o espectador ele vai estar sujeito ao discurso, né? Onde o significado e entendimento específico vai fazer sentido. Então vamos pensar na pintura que ele dá de exemplo, né, do Velázquez, Las Meninas. Então o espectador é pintado na posição à frente da pintura, né? Se você for pensar a imagem como discurso, ele vai nos colocar em um determinado lugar, certo? Então, o discurso vai construir uma posição para o sujeito, ok? E daí, a partir disso, vai fazer sentido e produzir efeito. Então, acho que a gente pode pensar, e aí resumindo, né, e concluindo, a gente pensa que, eu vou compartilhar minha tela de novo com vocês aqui, lembrando, gente, que vocês podem participar, devem e podem, né, participar do nosso encontro ao vivo, né, síncrono, e fazer perguntas, né, daquilo que ficou mais confuso, tá? Então, o encontro não é obrigatório, mas é bastante interessante que todo mundo participe. Então, a gente vai pensar aí, deixa eu chegar lá, na conclusão. Então, a conclusão, a gente vai ter aí sentidos e significados produzidos pelas pessoas na sociedade dentro de diferentes culturas, certo? Isso vai estar em constante mudança. Então, sentidos e significados, eles têm que ser sempre compartilhados socialmente, né? E se a sociedade, a cultura e o período histórico está mudando, obviamente, os sentidos e significados também vão mudar.
Se essas representações dependem da cultura, da sociedade, do período histórico, né, do qual você, né, no qual você está inserido, a gente tem que pensar que há um relativismo cultural, né? As diferentes culturas produzirão diferentes representações, né? E diferentes discursos, inclusive. Então, há um relativismo cultural aí, que gera uma necessidade de tradução se você vai de uma cultura para outra. E como é que a gente faz essa tradução, né? Lembrando que representação envolve criar ligação entre três diferentes ordens de coisas: o mundo das coisas, eventos, experiências, o mundo conceitual, os conceitos mentais que a gente de fato carrega aqui na cabeça, os signos arranjados nas linguagens, né, que correspondem por esse conceito ou os comunicam. E daí a gente tem os códigos, e são os códigos que permitem fazer essa ligação, né, e a tradução entre os diferentes sistemas. Os códigos operam como convenções sociais, eles não são leis fixas, certo? E a produção de sentido vai depender dessa prática da interpretação, né? Usada por nós, quando usamos o código, eu vou codificar, eu vou colocar coisas nele, e a pessoa do outro lado vai interpretar ou decodificar o sentido. Então, pensando nesse movimento aí, entre, né, quando você vai de uma cultura para outra, como é que a gente faz, já que os sentidos são socialmente, culturalmente compartilhados, como a gente falou no início aqui do encontro, tá? Espero que tenha ficado claro, né, que os exemplos que eu trouxe tenham conversado com os exemplos do texto, que entendo que né, era mais útil trazer um pouco algo novo do que repetir o que está no texto. E fiquem, por favor, à vontade para enviar para o e-mail, para o nosso e-mail, as dúvidas, né, se vocês quiserem se aprofundar em algum assunto, tá bom? Então tá, fiquem bem, tchau, até mais.